Olá, meu nome é Rafaela Fulanito Liberales, sou de Toledo, no Paraná, estudo no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre e o título do meu projeto é Avaliação do efeito de extratos de trifólio repens e cipéreos rotundos no cultivo in vitro de orquídeas. Bem, as orquídeas elas são plantas de difícil propagação, porque a semente de orquídea ela não tem a quantidade de nutrientes necessárias para que ocorra a germinação. E na natureza, para a semente conseguir germinar, ela precisa entrar em contato com o fungo micorriza. E o fungo ele entra no processo de simbiose com a semente e daí ela consegue se desenvolver. Mas isso é muito difícil de acontecer. Em uma cápsula com sementes, nós temos mais ou menos de 1.300 até 4 milhões de sementes, só que de maneira natural só 5% consegue germinar, uma quantidade muito baixa. E com isso, hoje em dia a gente tem o cultivo in vitro, que possibilita que a gente tenha orquídeas para comércio, porém o meio de cultura comercial ele é extremamente caro. E na nossa escola, nós desenvolvemos um meio de cultura alternativo que ele pode ser até 86% mais barato comparado ao meio de cultura comercial. E, além disso, para uma orquídea germinar até ter a primeira floração, ela pode demorar de 3 a 10 anos, dependendo da espécie. É muito tempo que ela demora para se desenvolver. E eu estou com esse projeto utilizando os extratos vegetais, porque os extratos vegetais eles contêm hormônios que podem auxiliar no desenvolvimento das orquídeas. A tiririca ela contém o ácido inoacético e o ácido inobutírico, e por ser uma planta sazonal, associado a isso a gente está utilizando o trevinho, o trifólio repens. Então, com isso a gente está conseguindo produzir as orquídeas de uma maneira mais rápida, porque os extratos eles estão ajudando no enraizamento. Primeiro é feita a fecundação da orquídea, depois é feita a lavagem dos frascos e das tampas metálicas. É recortado o filtro de papel e colocado no interior das tampas para causar o efeito de uma estufa. Depois os extratos de trevinho e tiririca foram preparados. Foi feito extrato de tiririca in natura, tiririca desidratada, que daí foi colocada em uma estufa de secagem a 70 graus Celsius, e também de trevinho in natura. Esses extratos eles foram preparados triturando dentro de um liquidificador junto com água destilada. Bem, para fazer o meio de cultura é utilizado banana nanica, açúcar, carvão ativado, bocashi e agar. Todos os ingredientes são pesados em uma balança de precisão e depois são triturados no liquidificador junto com a água destilada. Os extratos eles foram pipetados dentro do meio de cultura nas concentrações de 0,5, 1,5, 2,5, 5, 10, 15, 20 e 25 ml. A cultura foi aquecida a 70 graus Celsius para daí adicionar o agar para ele poder geleificar depois. E o pH do meio de cultura foi regulado para 5,6 utilizando bicarbonato de sódio e ácido acético. Foram envasados 50 ml de meio de cultura dentro de cada frasco e depois disso foi feita a autoclavagem dos frascos a 1,4 atm durante 20 minutos. Depois a gente fez a inserção das sementes. Para inserir as sementes, a gente usou uma cuba de vidro ao invés do fluxo laminar como uma forma alternativa e dentro dessa cuba tem uma lâmpada. Essa lâmpada ela aquece o ar, a gente limpa bem a cuba com hipoclorito 12% e álcool 70% e o ar quente nos mistura com o ar frio que está fora da cuba e isso acaba evitando a contaminação. A cápsula a gente coloca ela em hipoclorito 12% durante 10 minutos, a gente tira e faz lavagens consecutivas com água destilada e próxima à lâmpada a gente corta ela com o auxílio de um bisturi. Para inserir as sementes a gente abre os frascos próximo à lâmpada e dá batidinhas em volta deles para que a semente caia sobre o meio de cultura. Depois a gente flamba os frascos e passa plástico filme na região da tampa para evitar a entrada de ar. E depois a gente leva para uma sala de cultivo na escola, onde a gente faz as avaliações semanais para comparar o desenvolvimento das plantas, para ver se alguma delas já germinou, e sempre comparando com o controle. Geralmente os extratos eles acabam auxiliando no crescimento da planta desde os estágios iniciais, então elas geralmente germinam antes do controle. No final do projeto, a gente mede as orquídeas para conseguir fazer a análise estatística, a gente mede 10 plantas por tratamento e avalia o tamanho da planta, tamanho da folha, tamanho da raiz, número de folhas e número de raízes. A análise estatística foi feita usando o sistema SysVar a 5% de significância, usando testes de média de Scott-Knott para conseguir fazer a comparação. Para o trevinho in natura, todos os tratamentos se mostraram superiores ao controle para o tamanho da planta e no tamanho das folhas. Nos tratamentos contendo extrato de tiririca in natura, para a variável tamanho da raiz, os tratamentos contendo 1,5, 2,5 e 20 ml mostraram superiores ao controle. Já para o número de raízes, os tratamentos contendo 1,5 e 15 ml mostraram superiores ao controle. Somente o tratamento contendo 20 ml mostrou superior ao controle para a variável de número de folhas e para a variável tamanho da folha. Os tratamentos contendo 2,5, 5, 10, 15, 20 e 25 ml eles foram superiores ao controle para o tamanho da folha. Para o extrato de tiririca desidratada, a variável tamanho da raiz e tamanho da planta, os tratamentos contendo 25 ml se igualaram ao controle. Todos os demais tratamentos foram superiores. O tratamento contendo 1,5, 2,5, 15 e 20 ml eles se mostraram superiores ao controle para a variável tamanho da raiz e para a variável tamanho da folha.
Os tratamentos contendo 1,5, 2,5, 15 e 20 ml eles se mostraram superiores. Bem, com isso é possível concluir que o projeto ele é eficiente porque os extratos vegetais eles ajudam no crescimento das plantas. Então, eles demonstraram um bom desenvolvimento das plantas em concentrações específicas e isso é muito bom. Isso significa que é uma alternativa para a gente conseguir produzir orquídeas de uma maneira mais rápida e barata. E isso seria um pouquinho do meu projeto, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!